Num mundo onde a história oficial era um livro com páginas arrancadas, um silêncio ensurdecedor pairava sobre a memória de um império colossal. Este império havia desaparecido, não por conquista ou declínio gradual, mas como se uma mão invisível o tivesse varrido da existência, apagando cada vestígio de sua glória. Contudo, ecos persistiam nos murmúrios de lendas esquecidas, em contos de fadas que as avós sussurravam aos netos e que a academia prudentemente ignorava. Elias, um jovem historiador com uma sede insaciável por preencher as lacunas do passado, sentia um chamado. Sua própria história familiar estava intrinsecamente ligada a esses mitos antigos, uma herança de sussurros sobre um legado oculto que o impelia a buscar a verdade. Foi numa escavação clandestina, longe dos olhares curiosos dos arqueólogos oficiais, que Elias fez a descoberta que mudaria sua vida. Entre ruínas de uma civilização menor, ele encontrou um artefato anônimo e proibido. Não era de ouro ou joias, mas uma tábua de pedra escura, fria ao toque, gravada com símbolos e uma linguagem que ele jamais vira. No entanto, algo nela ressoava com as lendas de sua infância, um elo que a razão não podia explicar. Mas a intuição clamava. Mal sabia ele que essa descoberta não era apenas um fragmento do passado, mas um gatilho para um confronto com o presente. A tábua mal havia sido limpa quando a sombra dos guardiões do silêncio caiu sobre Elias. Esta ordem secreta, dedicada a manter a amnésia histórica do mundo, não tardou a reagir. Uma perseguição implacável começou, com figuras encapuzadas e olhares gélidos que pareciam emergir das próprias sombras. Elias escapou por um triz, sentindo o ar pesado com a ameaça de um poder que ele mal podia compreender. Eles não queriam o artefato. Queriam que ele permanecesse oculto, que o império continuasse apagado. Desesperado e com o artefato firmemente guardado, Elias buscou refúgio e respostas nos escaninhos empoeirados da academia, encontrando-as na figura excêntrica do Dr. Aris. O velho acadêmico, com seus cabelos brancos desgrenhados e óculos de lentes grossas, era uma lenda viva, secretamente obcecado pelos mesmos mitos que assombravam Elias. Em seu escritório, que mais parecia um santuário de conhecimento proibido, Dr. Aris revelou a Elias uma verdade chocante. O império não havia sido apagado por completo, mas escondido. Uma mistura de um evento cataclísmico e uma conspiração complexa havia selado seu destino. Eles não queriam que o poder voltasse à tona, meu jovem, sussurrou o Dr. Aris, seus olhos brilhando por trás das lentes. O império possuía um poder inimaginável, temido até mesmo por seus próprios líderes. A revelação foi um turbilhão. Elias descobriu que sua própria família estava ligada ao império perdido e à sua queda, uma história de traição e sacrifício que corria em suas veias. Mas o perigo estava mais próximo do que ele imaginava. Um ex-colega invejoso, um homem de ambição fria e calculista, ressurgiu das sombras. Esse homem, cujo nome Elias preferia esquecer, havia se aliado aos guardiões do silêncio, seduzido pela promessa de poder e reconhecimento, e agora cobiçava o artefato. A traição se materializou em uma noite chuvosa. Elias foi emboscado, a escuridão engolindo-o enquanto a dor o consumia. O artefato foi arrancado de suas mãos, e ele ficou ali, à beira da morte, com a amarga compreensão de que a traição havia vindo de um lugar familiar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A escuridão, que parecia ter vindo para reclamar Elias, foi rompida por um facho de luz e vozes urgentes. Ele acordou lentamente, a dor pulsando em cada fibra de seu ser, mas com uma sensação estranha de segurança. Estava em uma caverna rústica, mas aconchegante, e ao seu redor, rostos desconhecidos, porém cheios de uma determinação feroz.
Eram os rebeldes, descendentes dos últimos defensores do Império, que o haviam resgatado. Eles o encontraram à beira da morte e viram nele não apenas um historiador ferido, mas um símbolo, uma chama que poderia reacender a memória de seus ancestrais. A dor física logo foi suplantada por uma raiva fria e calculista, alimentada pela traição de seu ex-colega e pelo roubo do artefato. Elias, que antes buscava apenas a verdade, agora sentia o chamado inegável da vingança, misturado a uma sede de justiça que o impelia a se juntar a eles. O treinamento foi árduo, mas revelador. Longe dos livros e dos salões acadêmicos, Elias aprendeu que o poder do Império perdido não era o que ele imaginava. Não se tratava apenas de força militar ou de avanços tecnológicos. Era uma simbiose profunda com a natureza, uma compreensão de energias e fluxos que a ciência moderna mal arranhava à superfície. Os rebeldes, embora despojados de sua antiga glória, mantinham fragmentos desse conhecimento, transmitindo-o de geração em geração através de rituais e práticas quase esquecidas. Elias mergulhou nesse universo, aprendendo a ler o ambiente, a sentir as vibrações ocultas do mundo. Ele também descobriu a verdade sobre a grande calamidade, um evento que quase varreu a vida da face da terra. A história oficial culpava o Império, mas os rebeldes contavam uma versão diferente, uma tragédia onde o próprio poder do Império, mal compreendido e manipulado, havia sido a causa. A cada nova revelação, a linha entre vingança e justiça tornava-se mais tênue em sua mente, e o peso da história de seu povo, agora também a sua, recaía sobre seus ombros. Em uma missão para interceptar um comboio dos Guardiões do Silêncio, Elias encontrou-se face a face com o homem que o havia traído. Seu ex-colega, agora um membro influente e arrogante da Ordem, portava o artefato roubado, exibindo-o como um troféu macabro. O confronto foi explosivo, uma mistura de fúria e mágoa acumuladas. Suas palavras afiadas cortaram o ar, tanto quanto os golpes. O traidor, com um sorriso cínico, revelou detalhes dolorosos do passado de Elias, segredos familiares que ele nem mesmo o Dr. Ares havia descoberto. "Você acha que sabe a verdade, Elias?" zombou ele, a voz carregada de desprezo. "Nós apagamos o Império para proteger a humanidade de algo muito maior do que você pode conceber. O que você busca é uma praga, não uma salvação." A insinuação de que o apagamento fora um ato de proteção e não de opressão plantou uma semente de dúvida na mente de Elias, complicando ainda mais sua busca por justiça. A perseguição pelo artefato levou Elias e os rebeldes a um local sagrado, escondido nas profundezas de uma montanha intocada, uma biblioteca oculta do Império. Era um santuário de conhecimento, com pergaminhos e orbes luminosos contendo a sabedoria de uma era perdida. Ali, com o artefato de volta em suas mãos, após um confronto desesperado, Elias conseguiu decifrar mais de seus símbolos enigmáticos. A verdade que emergiu era estonteante. O poder do Império não era apenas tecnologia ou conexão com a natureza, mas uma forma de controle da própria realidade. Uma manipulação das leis fundamentais do universo. A biblioteca revelou a localização de um artefato final, o coração do Império, o epicentro desse poder capaz de reescrever a história ou de destruir o mundo. A corrida para alcançá-lo havia começado, e Elias sabia que o destino de todos dependia de quem o encontraria primeiro. A corrida para o coração do Império tornou-se uma odisseia desesperada. Elias e os rebeldes avançavam por paisagens traiçoeiras, com a sombra dos Guardiões do Silêncio e a figura implacável do ex-colega traidor em seu encalço. Cada passo era um teste de resistência física e mental. Armadilhas ancestrais, deixadas para proteger os segredos do Império, surgiam a cada curva, exigindo de Elias e de seus aliados
uma astúcia e uma coragem que superavam qualquer treinamento anterior. A tensão era palpável, os rostos marcados pela exaustão, mas os olhos ardiam com uma determinação feroz. Elias sentia o peso da responsabilidade esmagá-lo, o desejo de vingança ainda pulsando, mas agora temperado pela consciência do poder imenso que estava prestes a ser desvendado. Não era mais apenas sobre o passado de sua família ou a memória de um império. Era sobre o futuro de um mundo inteiro. Finalmente, a jornada os levou ao santuário do coração do império, um templo colossal, esculpido em uma montanha, pulsando com uma energia sutil, mas inegável. A entrada, adornada com símbolos antigos que Elias agora compreendia, parecia respirar. Mas a paz do local foi quebrada pela chegada estrondosa dos guardiões. O confronto final era inevitável. Rebeldes e guardiões colidiram em um balé mortal de aço e energia, ecos de uma guerra há muito esquecida, reverberando pelas paredes de pedra. No centro do caos, Elias se viu diante de seu ex-colega, o traidor, que empunhava uma arma antiga, seus olhos cheios de uma mistura de medo e fanatismo. "Você ainda não entende, Elias?", gritou o traidor, sua voz rouca de esforço. "O império não foi destruído por inimigos, mas por si mesmo, o coração. Eles tentaram controlá-lo e quase rasgaram a realidade em pedaços. A verdade, tão temida e tão buscada, desvelou-se em meio à batalha. A grande calamidade não fora um ataque externo, mas a consequência catastrófica do uso descontrolado do coração do império pelos próprios líderes imperiais. Eles, em sua arrogância, haviam buscado dobrar a realidade à sua vontade, e o resultado fora uma devastação que quase aniquilou a vida no planeta. Os guardiões do silêncio não eram apenas censores, mas guardiões de um segredo terrível, tentando evitar a repetição de tal cataclismo. Seu ex-colega, embora movido pela inveja e pelo desejo de poder no início, havia também sucumbido ao medo, acreditando que o apagamento era a única forma de proteger a humanidade de si mesma. Elias, com o coração do império pulsando à sua frente, uma esfera de luz iridescente que parecia conter universos inteiros, foi confrontado com a escolha mais difícil de sua vida. Usar o coração para restaurar o império e sua história, reescrevendo o passado, mas arriscando a repetição dos erros, ou selá-lo para sempre, protegendo a humanidade de seu próprio potencial destrutivo. O traidor, ferido e derrotado, rastejou até ele, seus olhos agora desprovidos de malícia, preenchidos por uma dor profunda. Eu só queria que parasse, que ninguém mais sofresse. O poder deles era grandioso demais, Elias. Por favor, não cometa o mesmo erro. Sua voz era um sussurro de arrependimento, revelando a complexidade de suas motivações. Naquele momento, Elias compreendeu. Não se tratava de vingança nem de glória. Tratava-se de responsabilidade. Ele não podia reescrever a história sem apagar as lições que ela oferecia. Com um suspiro pesado, Elias fez sua escolha. Ele não destruiu o coração, nem o ativou para restaurar o império. Em vez disso, usando o conhecimento recém-adquirido, ele o selou. Não um selo de esquecimento, mas de contenção. Um lembrete silencioso do poder e do perigo. O santuário do coração do império tornou-se um novo tipo de biblioteca, não de conhecimento proibido, mas de sabedoria contida. O destino do império foi selado, sua glória e sua tragédia, aceitas como parte de um passado que não deveria ser apagado, mas sim compreendido. Uma nova era de conhecimento e colaboração começou, com Elias liderando um caminho de esperança. Ele não era um vingador, mas um guardião da verdade, um historiador que havia aprendido que a história não era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que aprendemos com isso.
O mundo, embora não visse o império ressurgir em sua antiga forma, ganhou uma nova perspectiva sobre sua